Quando a gente se reunia lá na Arnaldo Vitaliano, teve um dia que a Bianca, que toca violino, ainda era o primeiro casamento dela, ela não estava casada com o Paulinho ainda, que é o atual marido. Vou puxar para cá essa cadeira aqui. E aí o marido no violoncelo e ela no violino, executaram assim 7, 8 músicas. Eu te juro, eu fiquei constrangido aquele dia. Para que eu vou fazer uma palestra agora? O que nós vamos fazer depois disso? Parecia que a gente estava assim no plano espiritual mais elevado. E o relaxamento me fez muito bem, viu? Obrigado. Gente, boa noite. Há quanto tempo, não é? Há quanto tempo? Não precisa se identificar, mas quem não estava aqui na semana passada, eu fiz uma pergunta capciosa, mas para que nós tenhamos essa reflexão, né? Como fazia muito tempo que eu não vinha ver os franciscanos, pelo menos presencialmente, porque espiritualmente nós não perdemos a conexão, graças a Deus. Eu fiz uma pergunta que foi o seguinte: quem acha dos presentes que vai desencarnar nessa semana? E ninguém levantou a mão como hoje, felizmente, porque o instinto de conservação está vivo, pulsante. E isso, gente, é muito importante. O instinto de conservação mantendo-nos vivos, preservando a saúde, para que nós consigamos executar o nosso planejamento reencarnatório, uma expressão inventada pelo Allan Kardec. O planejamento reencarnatório significa a sucessão encadeada de experiências que nós temos que viver como forma de expiar ou provar. A leitura do Evangelho hoje trouxe a progressão dos mundos. E é evidente que tem que ser assim, porque é evidente que as consequências são diferentes para tipos de atitude. O Mestre vem revelar e nos educar para o amor, e à medida que vamos assimilando essas revelações, essas lições, mesmo com as nossas limitações, à medida que vamos assimilando através de um duelo que eu chamo de divino, porque é o duelo da pessoa que nós somos com a pessoa que queremos ser. Nas palavras do mentor do nosso Chico Xavier, o nosso Emmanuel, mentor espiritual do Chico e coordenador da obra mediúnica dele, nós somos uma ânsia de luz duelando com milênios de trevas. E é bom que nos assumamos assim, porque assim sabemos que estamos diante desse desafio. Bendito desafio, bendito despertar, para que a partir de agora, com a bagagem que nós já trazemos, e é uma bagagem importante, que se manifesta notadamente pela intuição, que é diferente de inspiração. Inspiração vem do externo. A leitura me inspirou, a obra de arte me inspira, a música, o livro, a palestra me inspiram. A intuição é jogar luz para dentro de si. É o patrimônio que com muita justiça nós carregamos, onde quer que estejamos. Jesus deu o nome de tesouro no céu, porque ele se dirigia a uma comunidade que havia sido nômade por 40 anos. E carregava o tesouro. Tanto é verdade que quando Moisés estava psicografando os 10 mandamentos, fizeram o bezerro de ouro. E que é usado até hoje como uma expressão daqueles que são apegados à matéria. Todos nós, em alguma medida, somos e estamos aqui nesse trabalho contínuo de atentar a essas lições, né?
a atentar a essas lições. Quando ele diz: ajuntai tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. O que pode ser o tesouro do céu, senão aquilo que está conosco permanentemente? Porque aqui também é o céu. Aquela visão infantil de que o céu é um lugar, né? Não é aqui. A nossa vibração hoje mesmo, ela pode ser celestial ou infernal. E aprendemos que é impossível reprimir o pensamento, mas é possível educar a emotividade. Bendita oportunidade que estamos nos dando de estar aqui, olhando para as questões no campo da espiritualidade, melhorando a nossa resiliência psíquica, a nossa resiliência espiritual, porque estamos reencarnados em prova e expiação. Essa orientação do Espírito Santo Agostinho, de que estamos vivendo no planeta de provas e expiações a caminho do mundo de regeneração, e os sinais são evidentes desse processo transformador. Não me lembro se disse isso terça-feira passada, mas o mentor do Chico também revela isso no programa Pinga Fogo. Para quem não conheceu, na extinta TV Tupi, o programa Pinga Fogo se assemelhava ao que é o Roda Viva de hoje. E nunca uma liderança do campo da espiritualidade tinha ido a esse programa, e o nosso Saulo Gomes, que desencarnou aqui em Ribeirão, levou o Chico até lá. O programa de maior audiência da história da televisão brasileira. Nunca uma minissérie, nunca uma novela superou o programa Pinga Fogo com Chico Xavier. E nesse programa, o mentor do Chico, mediunicamente se comunicando com ele através da psicofonia, né? Psicofonia, dizia, e o Chico ouvia e nos transmitia, que esse é o século da transição planetária. Em verdade, ele repete o que já havia escrito, ou melhor, ditado, quem escreveu foi o Chico, no livro A Caminho da Luz, que é um livro que faz um apanhado histórico da evolução do planeta e, sob um certo aspecto, ele nos acende uma esperança, porque se a gente olhar para trás, quando as aristocracias eram do poder do bruto, do mais forte fisicamente, a aristocracia é o poder do mais forte, né? E naquele tempo não era força de expressão, era o poder do mais forte, fisicamente. Depois foi o período dos reis, né? Da nobreza. Você não precisava ser forte, você podia ser nobre, ou fazer parte da nobreza. Depois veio a burguesia, você não tinha mais que ser forte, nem nobre, você tinha que ser inteligente, como é hoje, nós estamos vivendo. Então percebe-se que a humanidade avançou em passos de formiga, como diz o Lulu Santos, mas avançamos. Então ele anuncia, Kardec anuncia que agora nós estamos a caminho da aristocracia intelecto-moral. E nesse processo de progressão dos mundos é evidente que é justo que à medida que estivermos alinhados a essas recomendações que o Messias nos trouxe, as consequências serão diferentes para nós. Relembrando a terça-feira passada, eu falava da parábola do joio e do trigo, certo? Resumidamente, porque nem todos estavam aqui, Jesus diz que o reino do céu se assemelha a um senhor que semeou trigo no seu campo. À noite, um dia, o inimigo semeou joio. O joio, a vagem é parecida com a do trigo, mas ela é menor, e ela tem um cogumelo venenoso, ela é tóxica. Mas como parece, ao início, não dá para distinguir. Os trabalhadores foram no Senhor dizer: o inimigo semeou joio enquanto o Senhor dormia, e já está nascendo, o que o Senhor quer que faz? Lembrando, né, gente, Jesus dizendo que o reino do céu se assemelha a esse Senhor. O Senhor quer que arranque? Ele diz: não. Não. Faz o seguinte: deixem crescer, e ao tempo da colheita, atenção para essa expressão, ao tempo da colheita, vocês vão separar o joio, amarrar e queimar, e o trigo coloquem no meu celeiro. Para nós espíritas e muitas outras tradições no campo da espiritualidade, o
que Jesus estava dizendo é: a vida está agindo, confia. Não tem problema conviver o joio e o trigo. Ali na frente haverá uma distinção. E é evidente que haverá, porque as consequências são diferentes. É justo que assim o seja. Essa parábola me chamou bastante atenção, porque vivemos tempos de polarização. Vivemos tempos de ódio, vivemos tempos de extremismo, de fanatismo, de fundamentalismo religioso, e Jesus não tem nada a ver de fundamentalismo religioso. Ele tem a ver com amor. Algumas vezes ele enfrentou a letra da lei em nome do amor, como foi o caso daquela mulher que diz o texto que foi surpreendida em adultério. E eu disse terça-feira passada e vou repetir até o fim da vida, que vivendo numa sociedade patriarcal e machista como a nossa, machismo estrutural como é o nosso, infelizmente, por isso enfrentamos o machismo, nunca está escrito na lei: se um homem for surpreendido em adultério, ele será apedrejado. Então, a letra da lei dizia isso e foi uma armadilha para Jesus. E agora, a lei diz isso, o que o senhor vai dizer? E ele faz aquela... né, ele dá uma demonstração de grandeza espiritual, de altura espiritual. Ele diz: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, imagina o ódio do fundamentalismo religioso diante do amor, mas a letra diz isso. E fizeram outras armadilhas, porque quando ele cura no templo o paralítico, o cego, e é sábado, a letra da lei diz que é sábado, que não pode curar. Mas não se importa com a dor do outro, e Jesus não é o fundamentalismo religioso, Jesus é a ação permanente do amor. Ele até dá uma cutucadinha, vocês lembram do texto? Ele fala assim: vocês estão achando ruim que eu curei o paralítico, o cego, mas se o boizinho de vocês atola na valeta dos filhos, vocês vão lá tirar, né? E aí o ódio foi que foi, e aquele homem amoroso, humilde, que tinha uma vivência, um convívio social intenso, ora num casamento, ora na igreja, ora no templo, ora nas ruas, esse homem que se misturava, num dado momento conseguiram inventar uma mentira tamanha perante o preposto do imperador, que levaram ele à cruz. E veja que o fanatismo cega tanto que eles que adoravam com razão a lei mosaica dos 10 mandamentos, que diz não matarás, ardiram a morte dele usando uma mão de um terceiro, como se isso não fosse considerado pela onisciência divina, né? Inventaram uma fake news. Eu repito a diferença de fake news e equívoco, né? Fake news é a reprodução de uma informação sabidamente inverídica. Isso é diferente de equívoco. Inventaram uma fake news que levou ele ao sacrifício. Entretanto, ele, sabedor da mensagem mais importante que a terra receberia, sabia onde ele estava trabalhando, a natureza da nossa evolução espiritual naquele momento. E é evidente, então, que ele disse de tal forma que a humanidade se matou esses 2000 anos discutindo se Maria era virgem ou concebida por José, se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. A humanidade passou se matando em torno disso, e a essência do Evangelho está entre nós. Uma das provas é a parábola do joio e do trigo, que está a dizer: conviva com a diferença, haverá consequência, haverá um julgamento, e para cada um será dado segundo suas obras. Abre aspas, né? É mais uma revelação que Jesus nos faz. A cada um será dado segundo suas obras. E aí, nós estamos aqui, entre provas e expiações, desenvolvendo a habilidade do convívio, do respeito, da empatia, de não julgar. Não julgardes, não julgueis para não serdes julgados.
né? Os próprios discípulos julgaram Jesus na cena do Zaqueu, aquele homem que o texto diz que era baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus entrando em Jerusalém. Jesus só não era bobo, percebeu e falou: o que foi? Não, eu gosto do teu trabalho. Ok, eu vou jantar na sua casa. Eu gosto de imitar os discípulos nessa hora, né? O Senhor da casa de um publicano. Como a dizer, eu não temo as circunstâncias, eu influencio as circunstâncias. Porque nós aprendemos que o poder não muda ninguém, o poder revela. O mesmo pensamento dito de outra forma: quer conhecer alguém, dê poder. E aí, aquele afloramento da essência, aquele transbordamento do que é a essência. Ele vai na casa do Zaqueu, escuta o que ele tem a dizer, descobre que ele é um homem justo, trabalhador, e abençoa aquela casa. Eu não me lembro se terça-feira eu descrevi corretamente essa cena, na qual Jesus vira para os discípulos e diz: viram seus bananas? Vocês estavam julgando esse rapaz. Foi isso que Jesus disse? Não, né? Mas eu fico imaginando o olhar de Jesus de piedade para os próprios discípulos e dizer: olha, realmente eu recomendo a vigilância, a prudência, mas não descambar para a malícia. Vamos conversar com o cara, vamos perguntar o que ele faz. Nós vamos rotular? Nós vamos ser fundamentalistas agora, pela aparência, julga, condena. E o que se faz isso nas mídias sociais hoje é uma desumanidade. E as pessoas estão esquecendo que continua vigindo o mandamento: não prestarás falso testemunho. Com todo o poder do Elon Musk, do Zuckerberg e companhia, eles não têm poder para derrogar essa lei, porque ela é eterna. Quem anunciou isso foi João Batista. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e queimada no fogo. Porque os homens vão criando leis passageiras, Deus não. Então está lá: não matarás, não prestarás falso testemunho, né? Então não adianta usar de elementos para falsificar uma situação, para difundir uma fake news com vistas a alcançar um bem. Aqueles homens, né, uma expressão que infelizmente passou a ter um uso muito equivocado nos nossos dias, né, a pessoa de bem. Aquelas pessoas que aplaudiam Jesus sendo torturado, espancado até a morte, eram homens e mulheres de bem daquele tempo, que achavam que estava certo matar aquele homem, tamanha era a transgressão do que ele fazia, de curar de sábado, de não apedrejar. E, consequentemente, as perigosas companhias com as quais ele andava. Nossa, né? Ele que era um divulgador do amor e não do ódio, né? E ele nos dá um exemplo nessa cena no Gólgota, né, onde os marginais mais perigosos, mais execráveis eram mortos. Aquela linda cena que ela é do Evangelho de João, que ele está crucificado e ele vê João com Maria, e a mãe aos prantos, mas ele consegue se dirigir a ela e diz: mulher, esse é teu filho. Filho, essa é tua mãe. Nos mostrando que a família, segundo Jesus Cristo, não se resume à consanguinidade, sim, a todos nós, a humanidade como um todo. Essa é a família cristã. Num outro momento, também, Maria, preocupada com ele, que já estava famoso, é o maior influencer de todos os tempos, né, para usar uma expressão conhecida, 60.000 obras só na língua inglesa. Em português ainda não terminei, não vi esse dado. Ela vai preocupada: o que meu filho está fazendo, né? E ele fala: tua mãe está aí fora, veio falar com você. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Em verdade vos digo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Mais uma lição de que somos uma família, mais uma lição de que temos que nos cuidar, mais uma lição para nós termos tolerância no convívio com as diferenças, porque reencarnamos em diferenças, reencarnamos na diversidade para crescer. A diversidade é a base da inovação. Por isso que eu falo que o Brasil ainda vai tocar uma nota muito importante no Concerto das Nações, porque somos um povo diverso, miscigenado. E nós vamos sim, com energia, serenidade, amor, piedade, enfrentar os preconceitos que castram essa diversidade. O machismo, a LGBTfobia, o racismo. Somos diversos, convivendo, aprendendo uns com os outros. Mas nós temos que fazer esse enfrentamento de maneira amorosa, porque se nós não fizermos assim, não significa que não seja forte, mas sereno. Porque se nós batermos a porta, se nós jogarmos a verdade na cara dos outros, de que servirá? Né? Não servirá. Não servirá. Então essa questão do convívio, nós falhamos. Na nossa imperfeição também semeamos joio. Porque somos imperfeitos e está tudo bem com isso. A questão é fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje. Um momento para cuidar de si. Não é cuidar do espírito, né, gente? Porque nós não temos espírito, nós somos espírito. Cuidar integralmente. O Lauro ainda vai adquirir o prazer pela academia, né? Pela atividade física, pela endorfina, serotonina, adrenalina. Estou esquecendo alguma ina, né? Serotonina, endorfina, adrenalina. Quem me ajuda? Tá? Tem mais ina. Dopamina. Tubaína. Bom também. Falei. Sabia que vinha uma pérola. Nós estamos cuidando integralmente, até em obediência àquele mandamento, guardar o dia de sábado. Mas a gente guarda o dia de terça. Para fazer essa reflexão, gente, a brincadeira séria do começo é porque nós temos algumas questões a resolver. O Chico dizia o mesmo pensamento com outras palavras. Se a gente desencarnasse hoje, do que realmente a gente se arrependeria? E eu uso uma expressão para conversar com os amigos mais íntimos, que eu posso falar aqui, que eu falo que eu converso com os mortos há mais de 30 anos. E dos que estão sofrendo, a reclamação número 1 é: por que eu dei tanto valor a coisas que aqui não me valem nada? E que muitas vezes são causa de sofrimento. A reclamação número 2, junto com a número 3, é: por que eu não perdoei? Por que eu não pedi perdão? E Jesus adverte, ele fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Mas o fato é que no semear joio, eu não estou com horário na venta, gente. Encerra mais 5 minutinhos. Vem em nosso socorro, da nossa imperfeição, a parábola do filho pródigo. Jesus também diz que o reino do céu se assemelha a um pai que tinha 2 filhos. Um mais novo, que pede antecipadamente a parte da herança e dá no pé. Torra o dinheiro e consegue um emprego ruim para chuchu, que tinha um homem que criava porcos. Ele vai lá, pede para cuidar dos porcos. O sujeito deve ter dito: pode ir. O problema é seu, porque ele não tinha direito de comer a comida dos porcos. Aí ele faz uma reflexão: eu não sou mais herdeiro do meu pai, mas eu volto como empregado do meu pai. Os empregados do meu pai vivem melhor que eu. E volta arrependido. Essa palavra é importante. E a hora que o pai vê ele voltando, o pai dá uma baita de uma festa. Ufa, né, gente? Segundo Jesus de Nazaré, o inferno não existe. Faz tempo que eu não faço essa reflexão aqui.
Por que o inferno não existe? Porque segundo a teologia convencional, quem vai para o inferno? Quem não tem conserto. Quem tem conserto vai para o purgatório. Quem não tem conserto vai para o inferno. Eternamente. Bom, se Deus fez um filho que não tem conserto, ele não é infinitamente perfeito, ele errou, então ele não é mais Deus. E se a paciência, tolerância de Deus não é infinita, então ele também não é mais Deus. Minha paciência com você acabou, Laura. Inferno. Acabou. Ele não é mais Deus. Ele fez um filho que não tem conserto e a paciência dele não é infinita. E outra, ele faz o que... Ele manda dizer o que fala, mas não o que faz. Porque se ele disse para Pedro que o perdão é 70 vezes, 7 vezes incondicionalmente, ele tem que dar o exemplo. Né? Quem não tem nas atitudes o que tem nas palavras é coisa de ser humano imperfeito como nós. Felizmente escolhemos ser imperfeitos úteis. Já é um grande avanço, uma grande decisão que tomamos. Então o Pai dá uma tremenda uma festa. Então esse é o Deus de Jesus de Nazaré, o Deus do perdão incondicional. O filho mais velho que ficou bravo, porque ele falou, mas eu nunca te abandonei, para mim você nunca deu um carneirinho, para ele você mata o boi mais gordo e faz uma festa desse tamanho. Ele falou, filho, você sempre esteve na posse do meu reino, está tudo bem, o teu irmão estava perdido e voltou. Né? Sabe o filho mais novo? Nós, imaturos, que vamos para um país distante, longe desses princípios, da correria da vida, refém do ego, esquecendo de parar um minuto por dia. É muito simbólico o que os nossos irmãos do islamismo fazem, de parar, fazer aquela oração, aquela reflexão, para formar uma frequência diferente. É uma música gostosa que vai pôr? É um livro gostoso que vai ler 2, 3 páginas? Para formar, né, uma nova vibração, para alimentar bons pensamentos, para entender na parábola do joio e do trigo que o convívio não tem que trazer aflição, tem que ter a segurança de que haverá um julgamento e que se houve erros, a resposta será: vai, não peques mais. Não é a condenação. Ele não quer a morte do filho, ele quer seu arrependimento, e é natural pela nossa imperfeição o tropeço, e ele anuncia: deixai vir a minhas criancinhas, porque em verdade vos digo, aquele que não se assemelhar a essas crianças, não verá o reino de Deus. E somos crianças espiritualmente, na escala evolutiva dos mundos, estamos na vice-lanterna, ralando pra caramba, para ir para o mundo de regeneração, ralando pra caramba. Por isso que a gente também não acredita em anjo, arcanjo. Só faltava, né? A gente tendo que aprender a conviver com um cunhado e o arcanjo. É que meu cunhado vai assistir essa palestra dele. Eu tenho a felicidade de ter 2 cunhados maravilhosos, para brincar mesmo. A gente aqui ralando, né? Vamos pegar outro exemplo. Ixi, tem de monte. O povo até ri, né? Já lembrou de quem? Não precisa falar. Guarda. A gente ralando pra caramba aqui, os caras nascem arcanjo, nossa, vem com essa não. É serviço, é reencarnar, e aqui na convivência com a diversidade, com o joio, tendo que carregar muitas vezes a responsabilidade de ter sido joio algumas vezes, né? Ter a esperança de que a vida está agindo, de que haverá um julgamento, e nós, no nosso esforço, né, de fazer, de alinhar a nossa conduta o máximo que nós conseguirmos às recomendações do Mestre. Difícil, mas ele fala: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, não é isso que eu falei aqui terça-feira? Então, ama o teu inimigo. Mas não é o amor como eu sinto quando eu vejo o Lauro. A Heloísa, ela para de pegar no pé do Lauro. A Roberta, a Danilo. Claro que é um amor diferente, alegria de festa.
Mas amar o inimigo é não ter revanche, é oferecer outra face, é entender que o outro é imperfeito e muitas vezes não teve as oportunidades que nós estamos tendo de fazer essa reflexão. E fica aqui a prova da reencarnação. A prova da reencarnação. Porque quantos de nós desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões? Quantos de nós desencarnamos no apogeu da loucura de refém do ego, que é ter e não ser? E aí, uma vida perdida? Então Deus faz coisa à toa agora? Quem faz coisa à toa é gente. Deus não. Fica aqui a prova da reencarnação. Porque sem a reencarnação, e nós respeitamos todas as tradições que não creem como nós, mas sem a reencarnação, o Sermão da Montanha, que é tido até por quem não é cristão, é uma das páginas mais belas da literatura humana. De que serviria Jesus dizer: bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus? Obrigado, Jesus, pela sua vontade, seu desejo de eu ser feliz. Eu quero ser feliz agora. Eu não quero perder meu filho, meu braço, minha perna, minha esposa, meu amor, meu emprego. Então, filho, mas você está colhendo o que plantou. Lembra da revelação? A cada um será dado segundo suas obras. E eu vou juntar uma outra agora que é muito importante para a gente ouvir e relembrar. Principalmente eu, tá, gente? Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Eu só estou aqui na condição de um expositor, por gostar do assunto, por amar o Evangelho, por entender que é sim um roteiro de felicidade para todos nós. Mas a outra revelação, ele diz: muito será pedido a quem muito foi dado. E é justo, porque estamos aqui na possibilidade de ouvir, de restaurar as nossas forças espirituais. Nós temos discernimento. Nós podemos conviver e aprender um com o outro. Nós podemos enfrentar os nossos próprios preconceitos, defeitos. Porque se hoje nós temos a liberdade de professar a nossa fé sem pagar com a vida, como os cristãos do cristianismo primitivo, nós somos prisioneiros de nós mesmos, à medida que nós reproduzimos um padrão de conduta, de julgar, um padrão de conduta preconceituoso. Quem está nos impedindo de alçar voo? Nós. Mas nós pedimos muito a presente reencarnação. Estamos aqui diante da vida. 8 bilhões de reencarnados. Temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, temos Chico Xavier aprofundando, entrando no detalhe do detalhe de como é a nossa vida agora e como será depois. É ou não é? Para nós vibrarmos uma profunda gratidão e dizer: ok, imperfeito, porém útil, vamos seguir adiante. Tudo bem, gente? Temos um tempinho para pergunta, se tiver. Como é que funciona? Às vezes eu falo meio correndo alguma coisa. Não, né? Vamos seguir adiante, então. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, a oportunidade de trabalho. Se eu deixei alguma coisa por responder, se alguém tiver alguma questão, o Laura, a Roberta, a Danila, a Heloísa, o Carlos tem meu telefone. Fiquem muito à vontade de escrever para que nós possamos trocar ideias. Tá bom? É isso? A oração?